Bom dia, retornamos aqui então definindo, ainda falando da abrangência do artigo 1º da 86693. Voltando aqui então, a gente fechou a aula anterior definindo qual o modo de definição do enquadramento de uma entidade na administração indireta. Tranquilo. De forma mais simples, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e somente elas integram a administração indireta porque apenas para a sua criação que é necessário lei específica. Pois bem, mas se eu tenho, por exemplo, aqui a empresa pública, uma entidade que integra a administração indireta, e eu tenho aqui a sua subsidiária. É necessário autorização legislativa em lei específica para a criação de uma subsidiária? A regra está lá no inciso 20 do artigo 37 da Constituição. Lá se exige apenas autorização legislativa, mas não se menciona que a mesma deve vir necessariamente em lei específica. Então, as subsidiárias de empresas públicas e sociedades de economia mista são o melhor exemplo de entidades que não integram a administração. Por quê? Sendo chato, friso de novo. Porque não é necessário lei específica em seu processo de criação. E aí, finalmente, voltamos aqui. E vem a ótima questão de concurso. Eu posso ter uma entidade não integrante da estrutura formal da administração e que ainda assim está sujeita a 86693, sim, desde que esta entidade esteja sob controle direto ou indireto do poder público. Dando sequência, vamos agora para uma outra questão. Aqui está. A questão das empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias exploradoras de atividade econômica. Pois bem, vamos aqui. Eu trouxe a transcrição parcial do artigo 173 da Constituição. Especificamente, artigo 173, parágrafo 1º C da Constituição, na redação dada pela emenda à Constituição 20 de 1998. Vamos lá. Artigo 173, parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, e aí descendo aqui já para o inciso 3, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Pois bem, pessoal, qual é a autorização dada pela emenda 2098? Eu já tenho hoje, como sabemos, é o objeto da nossa unidade, a lei 86693. Tranquilo. Essa aqui, então, é a nossa Lei de Normas Gerais de Licitação em Contratos, que se aplica, num primeiro momento, pelo menos, não só a toda a administração direta, mas a toda a administração indireta. Tranquilo. O que 173 primeiro C prevê? Prevê que uma lei, à parte, outra lei, venha tratar de licitações e contratos para empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias exploradoras de atividade econômica. Lei esta, nem precisaria dizer, mas está expresso que deve observar os princípios da administração. Então, eu tenho, portanto, uma autorização constitucional para que venha uma lei específica tratar de licitações e contratos para empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. Então, essa lei até hoje ainda não foi editada, de modo que é a primeira, vamos assim dizer, conclusão correta, por enquanto, na atualidade. A gente vai ver que não é bem assim, mas é uma primeira conclusão que aparece muito
em concurso e está efetivamente correta pela Constituição. Então, por enquanto, até hoje não foi editada a lei referida no artigo 173, primeiro 3. Logo, por enquanto, atualmente ainda, a Lei 86693 é a nossa lei de normas gerais de licitações e contratos para toda a administração direta e indireta. No que toca indireta, inclusive para empresa pública e sociedade de economia mista que atua no domínio econômico propriamente dito, que, como sabemos, é o reino da iniciativa privada. Então, a primeira e mais geral conclusão. Pois bem, mas aí nós temos aqui um primeiro complemento. Aqui eu falei estatuto, pessoal, e quando eu falar daqui para frente em estatuto, é a própria 86693. Então, eu tenho uma previsão no próprio Estatuto de Licitações e Contratos, em seu artigo 17.2, a linha E. Que previsão é essa? Dispensa de licitação para venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude das suas finalidades. Então, como a gente vai ver com mais calma, mais à frente no curso, a dispensa é uma das figuras que permitem à administração celebrar diretamente o contrato. Ou seja, celebrar o contrato sem antes promover um processo de licitação. Então, eu tenho uma autorização na própria 86693 para que possa ser celebrados diretamente contratos pertinentes à venda de bens ou à comercialização de produtos quando essa produção de bens ou comercialização de produtos for a atividade fim de certo órgão ou entidade. Então, se, por exemplo, é criada uma empresa pública para produzir, uma indústria, para produzir certo bem, a venda desses bens no mercado independe de licitação. É bem fácil, né, a gente concluir que se algum particular, para comprar o bem produzido por uma empresa pública, tivesse participar de um processo licitatório, ora, a empresa pública ia vender muito pouco. Então, independentemente da edição da lei referida no 173, parágrafo 1º, independentemente de outras considerações, eu tenho aqui uma hipótese na própria 86693, em que empresa pública, sociedade de economia mista, ou até mesmo, teoricamente falando, órgãos e entidades da administração podem celebrar diretamente os contratos quando seu objeto é a venda de bens produzidos ou comercializados em virtude de sua atividade fim. Com isso, seguindo aqui na sequência, uma outra consideração. Doutrina em geral. Não submissão ao dever de licitar quando sua aplicação impediria o desempenho normal de suas atividades. Para a gente não se perder, pessoal, não submissão ao dever de licitar. Tudo que eu estou falando aqui, vejam só, D3, vamos voltar aqui, estamos falando de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, exploradoras de atividade econômica. Então, complementando aqui, essas entidades, portanto, segundo o entendimento de parcela considerável da doutrina, um entendimento que eu posso dizer até mesmo majoritário, elas não se sujeitam ao dever de licitar quando sua aplicação impediria o desempenho normal de suas atividades, ou seja, impediria a entidade de atuar de forma eficiente na sua atividade fim. Para ilustrar essa doutrina em geral, eu trouxe aqui mais uma vez uma lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O que nos diz o mestre? Iniciando a leitura. Entretanto, será forçoso reconhecer que, em inúmeros casos, a licitação será incompatível com o normal cumprimento do escopo em vista do qual foram criadas. Ora, quem quer os fins não pode negar os indispensáveis meios. Logo, nessas hipóteses em que o procedimento licitatório inviabilizaria o desempenho das atividades específicas para as quais foi instituída a entidade, entender-se-á
inexigível a licitação. Isso ocorre quando suas aquisições ou alienações digam respeito ao desempenho de atos tipicamente comerciais, deixa eu destacar aqui, correspondentes ao próprio objetivo a que a pessoa está preposta e desde que tais atos demandem a agilidade, a rapidez, o procedimento expedito da vida negocial corrente, sem o que haveria comprometimento da boa realização de sua finalidade. E aqui concluindo, fora desses casos, entretanto, o dever de licitar se impõe e é evidente nas hipóteses em que a entidade está apenas adquirindo, montando, reformando ou alienando suas instalações ou equipamentos, sem que em tais operações haja interferência de qualquer peculiaridade relacionada com as exigências da atividade negocial que lhe é pertinente. Pois bem, então, concluindo aqui essa consideração do Bandeira de Mello, que eu trouxe, porque ela ilustra perfeitamente essa consideração geral da doutrina, para o professor, a licitação para a empresa pública, sociedade, economia mista e subsidiária que explora a atividade econômica, a licitação não seria apenas dispensada. E não seria possível a celebração do contrato tão só na hipótese de alienação de bens ou serviços. Segundo o professor Bandeira de Mello, a situação é mais forte ainda, como nós vamos ver. Não é apenas uma hipótese de dispensa, é uma hipótese de inexigibilidade. Mas não é o que eu quero destacar aqui nesse ponto. Como a gente vai ver, dispensa e inexigibilidade são as duas figuras que permitem à administração celebrar diretamente certo contrato. O que eu quero destacar é essa parte em que o professor Bandeira de Mello se refere não apenas a alienações. Isso é comportado pelo próprio 17.2e da 86693. O professor Bandeira se refere também às aquisições. Então, segundo ele, é inexigível licitação para empresa pública, sociedade, economia mista e subsidiárias no que toca a aquisições rotineiras de bens e insumos indispensáveis ao desempenho da atividade tipicamente comercial ou industrial da entidade. Então, completando, pessoal, vou voltar aqui para a gente não se perder no raciocínio. Isso aqui cai e cai muito em prova. Eu tenho, nesse contexto aqui, na abrangência do nosso item D, uma previsão constitucional para que venha uma lei específica dispor sobre licitações e contratos de empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiária que exploram atividade econômica. Tranquilo. Essa lei até hoje ainda não foi editada, o que significa que ainda vale para tais entidades como Lei de Norma Geral de Licitações e Contratos, a 86693. Pois bem, complementando as disposições normativas, eu tenho o artigo 17.2e da 86693, que dispensa de licitação a alienação de bens ou de bens produzidos ou comercializados por tais entidades, entre outros órgãos e entidades da administração, em virtude de suas finalidades. E aqui, ainda como complemento, uma consideração geral da doutrina que não se aplica o instituto da licitação quando isso poderia impedir ou dificultar de maneira não razoável o desempenho normal da atividade, que é a obrigação da entidade. E, por fim, específico, dentro dessa doutrina em geral, o que aparece, quando aparece essa consideração aqui do professor Bandeira de Mello. Ele considera não apenas dispensável, ele considera mais, ele considera inexigível a licitação, não só para alienações relacionadas à atividade comercial e industrial, enquanto atividade de fim da entidade, mas também considera inexigível a licitação para as aquisições de bens ou insumos necessários ao desempenho de atividade tipicamente comercial ou industrial. Pois bem, ainda aqui dentro do D, mas agora num contexto meio diferente, nós estamos voltando lá para o 173. Vejam o que diz a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. A autora defende
que a legislação específica de licitação prevista no artigo 173, parágrafo 1º, 3 da Constituição, seja aplicável também às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, em virtude de sua estrutura empresarial. E eu transcrevi parte da lição da doutrinadora, qual seja, o intuito foi de adotar o procedimento simplificado para as entidades que tenham natureza empresarial, independentemente do tipo de atividade que exercem. Então, deixa eu destacar aqui, até deveria ter falado antes, quando o artigo 173, primeiro, 3 da Constituição, prevê uma lei própria para a empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiária que explora atividade econômica, é porque essa lei, ela deverá permitir a tais entidades uma atuação mais ágil, uma vez que elas atuam no domínio tipicamente privado, o reino da iniciativa privada. Então, quando a professora de Pietro fala em procedimento simplificado, é o procedimento mais ágil que será regulado por essa lei específica prevista no artigo 173, primeiro da Constituição. Pois bem, pessoal, até hoje eu não conheço uma questão que tenha consagrado o entendimento da professora de Pietro. Eu mantive aqui, pela autoridade que tem a professora na nossa matéria, mas até hoje as questões se limitaram no que eu considero efetivamente mais adequado, que é a própria sistemática do 173 primeiro. No caput, ele se refere apenas às empresas estatais que exploram atividade econômica. Então, a gente deve, por força dessa previsão constitucional, concluir que a lei específica referida no dispositivo aplica-se só a empresas estatais que exploram atividade econômica e não, apesar de considerar a professora de Pietro, as empresas estatais prestadoras de serviços públicos. Pois bem, vamos aqui numa outra questão também muito abordada, pessoal, nas provas em geral. A questão, olhem só, da Petrobras controladas e subsidiárias. Ainda estamos dentro do item D, e eu tenho aqui, então, sem dúvida, uma sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica. E na mesma área, suas controladas e subsidiárias. Pois bem, como é que é, então, essa questão da Petrobras, suas controladas e subsidiárias? Vamos lá. O artigo 67 da Lei 947897 estatui que os contratos celebrados pela Petrobras para aquisição de bens e serviços, só para isso, não vale, por exemplo, para uma locação, para alienação do imóvel, vale apenas para aquisição de bens e serviços. Vamos começar de novo. O artigo 67 da Lei 947897 estatui que os contratos celebrados pela Petrobras para aquisição de bens e serviços serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República. Essa é uma expressão, pessoal, que ficou muito famosa em matéria administrativa. Procedimento licitatório simplificado. Entenda-se, não incidência da 86693, um procedimento mais ágil, mais célere, mais simples, a ser definido em decreto expedido pelo nobre Presidente da República. Pois bem, seguindo aqui, o decreto 274598 regulou o dispositivo e o STF, embora não de forma definitiva, tem consideradas válidas as licitações e contratações que tem por base esse decreto, sob o argumento de que a atuação da Petrobras, atividade econômica em sentido estrito, em regime de concorrência com empresas privadas, seria inconciliável com a observância da 86693. Deixa eu concluir. Opa, aqui tem uma expressão a mais. O TCU, e aqui para ilustrar, tem mais decisões, Acórdão 422/2008 não reconhece a validade do processo licitatório simplificado. Toda discussão
deixa eu colocar aqui, se dá em função do dispositivo que a gente já transcreveu. 173, parágrafo 1º, inciso 3, da nobríssima Constituição Federal. Nós já sabemos que esse dispositivo prevê uma lei específica para regular a licitação em contrato de empresa estatal que atua no domínio econômico. Pois bem, essa autorização constitucional foi dada pela emenda à Constituição 20 de 1998. E aí vejam só, a previsão do procedimento licitatório simplificado foi anterior à alteração promovida pela 2098. Olhem só, Lei 9478/97. Pois bem, como é que a matéria é tratada? O STF, pessoal, apesar disso, consideram válidas as licitações e contratações feitas com base no Decreto Federal 274598. Ou seja, pelo menos por enquanto, ele chancelou e deve manter esse entendimento. As licitações feitas pela Petrobras, não com base na 86693, e sim, não na lei, e apenas no mero decreto, no decreto 274598. Esse é o posicionamento dentro do STF. O TCU não, pessoal. O TCU não admite a validade desse processo licitatório simplificado enquanto não for editada, ele não, na verdade, falando de forma geral, ele não admite que a Petrobras, como uma subsidiária, uma controlada, observe um procedimento diferente da 86693, salvo as hipóteses já previstas em lei propriamente dita, enquanto não editada a lei específica requerida pelo 173, autorizada pelo 173, primeiro 3 da Constituição Federal. Então, o que está certo, pessoal? Depende do contexto da questão. Se ela for genérica, são válidas as licitações e contratações feitas pela Petrobras, controladas e subsidiárias, com base no decreto 274598, ou falando de forma diferente. São válidas essas licitações e contratações feitas a partir de um processo licitatório simplificado. Numa questão genérica, correto, porque esse é o entendimento do STF na matéria. Quando que eu vou considerar a posição do Tribunal de Contas da União? Quando a questão vier falando, obviamente, expressamente no TCU, ou quando ela for light, ou seja, quando disser, por exemplo, a entendimento, que esse procedimento não é válido. Aí sim, eu vou lembrar dessa posição do TCU. Se vier de forma geral, friso de novo, posição do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, agora vamos tratar aqui, eu ainda estou dentro do artigo 1º, tratando da abrangência da 86693. Vamos lá, uma situação específica, os serviços sociais autônomos. Pessoal, até não coloquei aqui, mas não custa complementar para ninguém se perder. Serviços sociais autônomos nada mais são do que entidades paraestatais. Ou seja, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que não integram estrutura formal da administração. Nós temos aqui entidades qualificadas como organização social, entidades qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público. Nós temos aqui as entidades de apoio e temos aqui também os serviços sociais autônomos. Então, os serviços sociais autônomos são a iniciativa privada sem fins lucrativos, ou seja, são entidades paraestatais que são instituídas para atuar voltadas a uma categoria social ou econômica específica. Vamos aqui citar alguns serviços sociais autônomos. Tu lembra do SESI, por exemplo. Tu lembra do SESC. Tu lembra do SEBRAE. O SESI, Serviço Social da Indústria. SESC, Serviço Social do Comércio. SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
pequenas empresas. O que eu tenho aqui? Entidades da iniciativa privada sem fins lucrativos que são criadas para atuar voltadas a uma categoria social ou econômica específica. Esses são chamados serviços sociais autônomos, também conhecidos, vamos completar aqui, como entidades do Sistema S. Pois bem, a maioria dos serviços sociais autônomos, ele goza de uma forma de fomento bem peculiar, que são uma espécie de tributo, as contribuições para fiscais. E o fato da maioria dos serviços sociais autônomos gozarem dessa forma bem peculiar de fomento, fez com que durante muito tempo se entendesse que eles estariam, entendimento não unânime, mas até posso dizer majoritário na doutrina. Então, em função dessa peculiaridade, o entendimento majoritário que o serviço social autônomo estaria sujeito a 86693. Mas aí o TCU, pessoal, na verdade ele tem decisão até mais antiga, mas eu coloquei essa aqui para ilustrar. O TCU entende o quê? Que o serviço social autônomo, os serviços sociais autônomos, não estão sujeitos à lei. Que lei? A lei 86693. Mas estão sujeitos ao dever de licitar. Devendo editar regulamentos próprios na matéria, observados os princípios da licitação. E essa posição, portanto, com relação às nossas entidades do Sistema S. Vejam só, se o SESI, por exemplo, quer celebrar um contrato, por exemplo, para aquisição de certos bens, o SESI não está sujeito ao 86693, pelo seu formalismo, mas ele deve instaurar, sem dúvida, um procedimento de natureza licitatória, no qual deve oportunizar a todos os interessados a apresentação de propostas e, ao final, selecionar aquela que lhe seja mais vantajosa. É isso que eu quis dizer aqui, quando eu coloquei que o serviço social autônomo, os serviços sociais autônomos, estão sujeitos ao dever de licitar, de instaurar o procedimento de licitação como condição prévia à validade de suas contratações. Mas, segundo sempre o nosso TCU, esse procedimento não segue as regras da 86693. Pois bem, estamos aqui próximos ao final do nosso artigo 1º. Vamos aqui rapidamente, agências reguladoras, cuidado aqui, tá, pessoal? Federais. Agências reguladoras federais, lei 974297, artigo 54, e lei 9986/2000, artigo 37. Essas leis estabelecem a consulta, modalidade inédita de licitação e o pregão, regulado pela própria agência, para os contratos cujo objeto não corresponda, aqui está mal escrito, pessoal, não corresponda a obra ou serviço de engenharia. Seguindo aqui na leitura, o STF vem reconhecendo, a validade do uso do pregão e da consulta nos termos definidos em tal legislação. Fechando, para obras e serviços de engenharia aplicável à lei 86693. Então vamos lá, entendendo essas regras, é bem simples. Esta lei aqui, no artigo 54, e esta no artigo 37, no que toca às agências reguladoras federais, estabeleceram, na essência, 3 regras. Em se tratando de bens e serviços comuns, o uso do pregão, mas não segundo as regras da 10.520 de 2002. Cada agência reguladora vai regular o seu pregão, segundo o disposto nessas leis. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, as agências reguladoras federais, aí sim, observarão a lei 86693. E nas outras hipóteses, ou seja, quando não tiver um bem e serviço comum, nem uma obra ou serviço de engenharia, elas poderão se valer
de uma modalidade inédita de licitação, prevista tão só para a Agência Reguladora Federal, que é a nossa consulta. Então, o que nos importa aqui é destacar, eu estou falando de abrangência da 86693, a 86693 aplica-se como um todo para as agências reguladoras estaduais, distritais e municipais. No que toca às agências reguladoras federais, é diferente. A 86693 só aplica-se se o objeto da contratação for uma obra ou serviço de engenharia. Pois bem, pessoal, e aqui fechando aqui então nossa aula, encerrando aqui esse tópico da matéria, os conselhos profissionais, as nossas entidades fiscalizadoras de profissão. Bem simples. Todos conselhos profissionais sujeitam-se a 86693 pela sua condição de autarquias. Salvo, pessoal, a chiquérrima Ordem dos Advogados do Brasil, tida como um serviço público independente. Só que no curso teórico a gente explora bem mais, mas o STF deu uma baita colher de chá para a OAB há algum tempo, dizendo que ela pode tudo e não deve nada. A OAB, segundo o STF, não é uma entidade que integra a administração, mas um serviço público independente. E aí, como consequência dessa definição da OAB, ela não está sujeita, entre outras várias consequências. A OAB não está sujeita a 86693. Pois bem, aqui então nós fechamos o nosso artigo 1º, eu paro nesse ponto, na próxima aula direto, para o artigo 2º da 86693. Muito obrigado a todos e até lá.